Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui e que nos acompanha pela internet, paz seja contigo. Quero compartilhar com você o versículo 9 do capítulo 9 do Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 9, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Eu vos li Mateus capítulo 9, versículo 9. E o título da meditação desta noite é Uma Resposta que Muda Tudo. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria que nós nos colocássemos naquela época, tentássemos aqui mentalmente nos transportar para aquela época e tentar entender por que é que o evangelista Mateus colocou esta informação aqui no começo do seu evangelho, o evangelho de sua autoria, falando dele próprio e desta experiência extraordinária que foi o chamado de Jesus. Mateus, ou Levi, como é chamado por outros evangelistas, a mesma pessoa. Nós vamos entender então o local onde é que Mateus estava, como que era aquele ambiente, a vida do jovem Mateus naquele momento. Mateus vivia numa relação absolutamente conturbada. Não só a relação pessoal, a vivência pessoal dele com ele mesmo, que era muito conturbada, como nós veremos a seguir, mas o relacionamento dele com as outras pessoas também, com seus pares, com a sociedade, as pessoas da sua época. Mateus vivia uma vida complicadíssima, e o Evangelho não deixa transparecer muito isso, porque a intenção aqui não era mostrar a vida de Mateus, mas mostrar a gloriosa interferência do Senhor Jesus Cristo na vida do Mateus. Mas para entendermos por que a interferência do Senhor Jesus foi tão importante, tão impactante na vida do jovem Mateus, que até então não era discípulo de Jesus, nós precisamos entender um pouco como que era a vida deste moço. O Mateus, ele era filho de Alfeu. Quem era Alfeu? Pessoa sem expressividade nenhuma na sua época. O Alfeu não fez nada notório que pudesse entrar para os registros históricos daquela época. Hoje isso para nós já seria um problema, né? Porque aqui no interior nós temos essa questão do nome da família, de que família que você é? Você é filho de quem? Eu nasci em Rinópolis, mas eu cresci em São Paulo. E eu lembro que quando eu voltei para cá, para o interior, mais ou menos aí em 2001, 2002, e as pessoas conversavam comigo e eu dizia que eu era de Rinópolis, imediatamente todas as pessoas com quem eu interagia perguntavam de que família que você era, de que família, quem eram seus pais? E eu explicava, não, meu pai, ele era um trabalhador rural e com 18 anos mais ou menos, 20 anos, ele foi para São Paulo, onde ele trabalhou de pedreiro, de servente de pedreiro, depois azulejista. Então eu não tenho uma família de nome aqui no interior. Então este Alfeu, que o evangelista coloca aqui, para situar o nosso conhecimento, a nossa interação com Mateus, era assim: o Alfeu não era ninguém de um conhecimento necessário e extraordinário. Pessoa muito simples, assim como simples era o Mateus também. Ocorre que o Mateus, ele acabou se tornando um cobrador de imposto, ou de impostos, e aí começa os problemas do Mateus. Porque para o Mateus se candidatar a essa colocação de cobrador de impostos, obviamente, ele já mostrava uma tendência muito forte, muito significativa para o materialismo, para as coisas, pelo ter,
pelo querer um bom salário, pela vontade de possuir bens, de ganhar dinheiro. Mas o Mateus ia pagar um preço muito caro por essa sua vontade de querer ganhar dinheiro. Os coletores de impostos, essa profissão que o Mateus abraçou, os coletores de impostos eram pessoas absolutamente desprezadas na sua época, extremamente desprezadas, mais desprezadas do que os soldados romanos, mais desprezada do que as autoridades romanas que julgavam e mantinham cativa as pessoas de Israel. Os publicanos, como era Mateus, era uma pessoa tão desprezada pelo fato de serem pessoas que compravam do imperador, uma espécie de franquia, se fosse hoje, comprava do imperador uma autorização para cobrar imposto ou impostos das pessoas, dos seus conterrâneos, dos judeus. E dependendo da franquia que era comprada do imperador, do acordo que se fazia com o imperador, havia dois tipos de cobradores de impostos. O Zaqueu, da outra passagem do Evangelho, era um chefe dos publicanos, portanto ele não aparecia muito para as pessoas. Ele tinha várias pessoas que cobravam impostos e ele controlava essas pessoas. Então Zaqueu ele não era assim muito de aparecer, consequentemente menos odiado, porque a nossa tendência é odiar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pode alcançar. O Mateus ele era um cobrador de impostos de uma casta um pouco menor, mas ele se expunha, ele aparecia, porque ele montava a barraca dele, a coletoria, na beira dos caminhos. No caso de Mateus, ali por perto dos lugares onde os pescadores trabalhavam, então ficava numa situação em que passavam pessoas tanto do trabalho com a pesca, quanto lavradores, quanto ambulantes e vendedores. E os coletores de impostos eram então autorizados a cobrar impostos dessas pessoas. Além do imposto que mandava para Roma, eles tinham autorização para colocar mais impostos sobre outras coisas. E quanto mais imposto ele cobrasse, mais comissão ele ganhava do império. Então se pagava imposto por tudo, produtos, serviços. Qualquer semelhança com o Brasil de hoje não é mera coincidência. Também não é mera coincidência que estes coletores de impostos, e Mateus inclusive, caso a pessoa se recusasse a pagar, os capangas, as pessoas que trabalhavam, a força física das pessoas à disposição do coletor de impostos, ia lá e forçava com violência física a pessoa a pagar imposto. Então dá para vocês terem ideia de como esse coletor de imposto era odiado pelas pessoas, né? Porque eles tinham essa parceria, eles arrancavam dinheiro e eram odiados, tão odiados que eles não tinham permissão para ir ao templo. Eles não poderiam entrar no que era a igreja da época deles. As pessoas não permitiam. Aliás, eles não podiam chegar sequer ao pátio principal. Um gentio talvez pudesse chegar. Quem que era o gentio? Aquele que não era judeu. Talvez pudesse chegar um pouco mais perto, o não judeu. Mas o coletor de imposto, absolutamente, tinha que ficar lá na porta, da porta para fora. E essa ordem era expressa. Tanto era impressa que os coletores de impostos não frequentavam serviços religiosos, não frequentavam os grupos religiosos e as pessoas sequer conversavam com eles, porque era muito frustrante saber que você teria um amigo coletor de imposto, então ele não podia sequer ter amizade. No caso do Mateus aqui, o que a gente percebe lendo os evangelhos é que o Mateus tinha uma profunda vontade de ter mais conhecimento sobre Deus. E esse era o outro conflito do Mateus. O conflito no relacionamento. Não podia ter amigos. Não podia ter amigos com gente mais civilizada. Não podia frequentar a igreja. Não podia conversar com os religiosos. Não poderia conversar com os sacerdotes, com ninguém. Mas ele tinha uma vontade grande de conhecer a Deus. E por que a gente sabe disso? Porque o Mateus, ele fala muito sobre o Antigo Testamento, sobre a escritura daquela época. O Mateus tinha um conhecimento profundo, tão profundo,
que no Evangelho de Mateus, ele cita o Antigo Testamento 99 vezes. Se você juntar o Evangelho de Lucas, João e Marcos, os outros 3 evangelhos juntos, não chega ao número de citações que Mateus faz no seu evangelho a respeito do Antigo Testamento. Então veja, o conflito externo dos relacionamentos e também o conflito interno. Queria conhecer a Deus e, portanto, estava sempre em dia com a sua leitura das Escrituras. Então, onde Mateus estava? No meio deste conflito. Não podia ter bons relacionamentos, não podia frequentar o serviço religioso. Mas onde é que Mateus queria estar? Mateus queria estar na presença de Deus. Mateus queria estar com as pessoas que louvam a Deus. Mateus queria ter um encontro muito profundo e servir a Deus. Mas Mateus tinha consciência de que ele não poderia fazer isso sozinho. Até porque, sozinho, ele não teria absolutamente nenhum acesso a esse tipo de coisa. E de repente, muito de repente, acontece o chamado de Mateus, que é este versículo que eu li aqui para vocês, capítulo 9, versículo 9 do Evangelho segundo Mateus. O relato aparece assim do nada, absolutamente do nada. Mateus está sentadinho lá na cadeira dele, cobrando os impostos, sendo elogiado pelas pessoas que estavam ali na fila, esperando a sua vez para pagar imposto, e de repente aparece Jesus. Jesus que veio de Cafarnaum e passou por ali. Com Deus não existe coincidência. Com Deus não existe nada feito de qualquer jeito. Com Deus todo o seu agir é minuciosamente planejado, sob absoluto controle de Deus. E estava nas mãos e nos planos do Senhor Jesus encontrar aquele moço. E Jesus chega então na frente daquele homem, olha para ele e só diz isso para ele: segue-me. Se Mateus tinha no seu desejo essa vontade de ter um encontro com Deus, Deus tinha esse desejo de ter um encontro com Mateus. E o interesse então dos dois, de Deus e de Mateus, se convergem numa mesma direção. Segue-me. Partindo dali então, Jesus se entrega nessa missão de alcançar aquele homem. E o Mateus, que conhecia bem o Antigo Testamento, também conhecia Jesus. Mas conhecia Jesus de quê? De experiência pessoal? Não. Veja que ele era coletor de impostos, então as pessoas faziam fila e vinham de todos os lugares, tinha que passar por ali para pagar imposto. Essas pessoas conversavam sobre Jesus, sobre um jovem que andava por aí fazendo milagres, falando de um tal de reino de Deus, curando pessoas, ressuscitando mortos. Então Mateus ouvia muito falar deste tal Jesus, a ponto de que quando Jesus chega e faz o convite, Mateus não pensa 2 vezes, se levanta, abandona sua mesinha e segue Jesus. E aqui nós temos uma informação muito importante, que é a resposta que muda todas as coisas. Nos versículos seguintes, Mateus faz uma festa muito grande para Jesus. Mas quando Mateus se levanta e segue Jesus, Mateus abandona a profissão que ele escolheu. Nós temos que ter consciência que Mateus não poderia mais voltar para aquela profissão. Não havia escassez naquela época de pessoas que queriam ganhar dinheiro desonesto. Não havia escassez, como hoje também não há escassez de quem quer ganhar dinheiro a qualquer custo, mesmo a desgraça e a prejuízo dos outros. Então quando Mateus se levanta daquela cadeira e sai, imediatamente alguém tomou o lugar de Mateus. Então Mateus não poderia voltar porque o lugar já estava ocupado. Mas será que Mateus considerou essa oportunidade de voltar? Absolutamente. Mateus, ouvindo as coisas que se dizia sobre Jesus, e Mateus lendo as coisas do Antigo Testamento, Mateus tinha um pensamento com ele: em Deus há misericórdia, em Deus há perdão, em Deus há novidade de vida, e é isto que eu quero para a minha vida. Por isso Mateus não vacila,
em atender e seguir imediatamente o Senhor Jesus Cristo. Essa festa que Mateus dá é uma festa estranha que aparece nos versículos seguintes do capítulo 9, a partir do versículo 10 em diante. Ele chama para esta festa, uma festa em homenagem a Jesus, ele chama os publicanos, outros cobradores de impostos, e aí chegam os religiosos, sabe, as pessoas santinhas e puras, aquelas pessoinhas assim que a profissão é ser santinho, mas uma santidade externa, né? A santidade hipócrita. Eles vão lá criticar, porque quando Mateus dá essa festa e chama os publicanos, chama aquelas pessoas, os religiosos percebem que Jesus e os demais discípulos aceitam de bom grado participar daquela festa. Mas por que Mateus chama aquelas pessoas? Porque antes de Jesus não havia relacionamento sadio para Mateus. Os amigos de Mateus eram seus pares, os outros cobradores de impostos. E o cobrador de imposto era mais desprezado que a meretriz, que a prostituta naquela época. Então quem que enche a casa de Mateus? Essas pessoas, as pessoas desprezadas, os seus amigos. E Jesus vai lá e começa a se relacionar com aquelas pessoas. E aí os religiosos ficam escandalizados. Como pode se sentar com publicanos, que são essas pessoas que compram autorização, franquia do governo para cobrar imposto? Como pode se sentar com os publicanos, se sentar com as meretrizes e comer com essas pessoas? E Jesus ouve. E aí Jesus diz para aquelas pessoas que cuidam muito da vida dos outros e absolutamente nada da própria vida, né? Jesus diz para aquelas pessoas: eu não vim para os sadios, os sãos. Eu vim para os pecadores, porque são eles que precisam. Jesus faz aqui uma ironia para puxar a orelha daquelas pessoas, porque quando Jesus diz que são os pecadores que precisam, Jesus está dizendo assim: eu não vim para vocês, vocês são os santinhos, vocês são os bonzinhos, vocês são aquelas pessoas que vivem uma religiosidade externa, a que nós damos o nome de hipocrisia. E por que Jesus não veio para essas pessoas? Porque o hipócrita não se converte. O hipócrita não quebranta o coração. O hipócrita não se atira aos pés de Deus. Ele vive do externo, do exterior. Ele tem uma aparência de pessoa boa, ele tem uma aparência de santidade, mas por dentro, segundo o próprio Jesus comparou, é igual um sepulcro. Por dentro é podridão e mau cheiro, mas externamente são bonitinhos, ajeitadinhos, santinhos, né? Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: hipócrita não se converte, é o pecador que se converte. É quem se reconhece numa situação de precisar do perdão. São pessoas que têm uma inquietação interna e querem evoluir, querem crescer, querem deixar de sofrer por serem vítimas do pecado. E para Jesus, Deus não tem qualidade e hierarquia de pecado. Para o hipócrita tem. O hipócrita, ele diz assim: isso aqui é um pecadinho. O hipócrita, ele diz: não, isso aqui é um pecadão. Olha, essa pessoa fez isso daqui. Mas essa pessoinha aqui não fez quase nada, só foi uma mentirinha santa. Isso é o hipócrita falando, mentirinha santa. Isso é o hipócrita falando, né? Para o filho: vai lá no portão, fala que o papai não está. Isso é o hipócrita. O pecador, ele tem conhecimento do seu estado de miséria. E por que ele tem esse conhecimento? Porque ele se confronta com a Escritura. A Escritura é a referência do pecador, não do hipócrita. O hipócrita lê a Escritura e ele se vislumbra com aquilo. E ele nota como ele está longe daquilo que a Escritura pede. Ele quer chegar até lá, naquele padrão de vida espiritual, naquele padrão de moralidade, naquele padrão de santidade. Mas o pecador diz assim: sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo. E fica aquele ardor no coração para ter uma transformação, ao mesmo tempo que impera na cabeça do pecador: sozinho eu não consigo. O hipócrita, ele acha que consegue sozinho. O hipócrita diz assim: eu vou mudar. O hipócrita, ele diz assim: eu vou fazer as coisas acontecerem.
O hipócrita diz assim: eu vou mudar aquela pessoa. Isso é o hipócrita falando. A exemplo das histórias que Jesus contava, o pecador, ele bate a mão no peito e diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O hipócrita vive de aparência. E essa resposta que muda tudo, é claro que ia perturbar, como perturbou a instituição religiosa. Ele não tinha vindo para chamar os hipócritas ao arrependimento, mas os pecadores. E não havia nada que Mateus pudesse fazer para impedir o agir de Jesus, porque Jesus estava focado na vida de Mateus. Enquanto as pessoas que passeiam, que vagueiam pela hipocrisia, demonstravam que absolutamente nada Jesus poderia fazer pela vida delas. Contudo, pessoas como Mateus estavam dispostas a confessar os seus pecados, estavam carentes de serem perdoadas e estavam confiantes de que seriam redimidas, não obstante a intensidade e o tamanho dos seus pecados. A palavra de Deus diz: todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. A palavra não diz quem teve um pecadinho menor está meio afastadinho da palavra de Deus, mas quem teve um pecado maior está afastadão da palavra de Deus. A palavra só diz: todos pecaram e todos estão afastados do reino de Deus. Por isso Jesus começa o seu evangelho, a exemplo do João Batista, dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho. Os publicanos, eles não tinham permissão de entrar no pátio do templo, por isso Jesus foi até ele. E havia, sem dúvida, a consciência de Mateus, que ele tinha se afastado de Deus por escolher uma profissão tão horrível. Ele tinha consciência de que havia se afastado da igreja, porque por conta do seu estilo de vida, a igreja não aceitava. Assim, deve ter ficado tão estupefato quanto nós quando lemos o texto, como que Jesus chega para este tipo de pessoa e diz: me segue. Se nós fôssemos pessoas que desfilam pela passarela da hipocrisia, nós diríamos assim: se ele falou assim com Mateus, imagina se ele não poderia falar assim comigo também. E imediatamente eu ia me julgar menos pecador que o Mateus. Mas quantos de nós nos auto-imputamos um afastamento da igreja? Quanto de nós nos imputamos um auto-afastamento das pessoas que praticam a fé? Quantos de nós agimos exatamente como Mateus foi obrigado a agir, só que por vontade própria? Nós precisamos perceber se às vezes nós não nos tornamos autênticos hipócritas também. Hipócrita é uma palavra pesada, que seja, mas é o nome pelo qual Jesus chamava os religiosos de aparência, hipócritas. Imediatamente, sem qualquer hesitação, depois do chamado de Jesus, parece que eu vejo Mateus dando um pulo daquela cadeira, quase derrubando a sua mesa, e sai andando seguindo Jesus. Ele abandona a coletoria, ele deixa a sua cabine de pedágio e ele começa a renunciar à profissão amaldiçoada para todo sempre. Uma vez tomada a decisão tomada, não tinha como voltar atrás. De qualquer modo, em momento algum, Mateus demonstra qualquer arrependimento pela sua decisão. E por que não há demonstração de arrependimento de Mateus por sua decisão? Porque um com Deus é maioria. E quando nós entregamos a nossa vida de forma plena ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus nos honra providenciando todas as outras coisas, restaurando tudo aquilo que o diabo roubou de cada um de nós. O que havia dentro desse homem que o fez largar toda aquela vida deformada? Um homem espiritualmente faminto. Em algum momento da sua vida ele foi afligido por uma fome espiritual e ele estava correndo para tentar saciar essa fome. Mateus estava buscando o Messias. Mateus estava de coração aberto para o Messias.
Mateus sabia que pelo seu próprio esforço não ia conseguir mudar seu estilo de vida. E por isso, Mateus aceita imediatamente o novo Senhor da sua vida, que é Jesus. Mateus sabia, tinha plena convicção de que ele era culpado por corrupção, culpado por extorsão, culpado por opressão, culpado por abuso. E mesmo assim, Jesus chega para este homem e diz: segue-me. Mateus sabia que nesse chamado de Jesus havia uma promessa inerente de perdão de todos os seus pecados. E aqui, novamente, o contraponto da pessoa que vive a hipocrisia para a pessoa que vive aos pés do Senhor Jesus Cristo. O hipócrita não se sente perdoado. Só pode se sentir perdoado quem se arrepende. O hipócrita não se arrepende. Ele vive de julgar, ele vive de aparência, ele vive de querer controlar a vida do outro, ele vive de querer comentar sobre o pecado do outro. Quando o cristianismo é muito mais uma automudança do que querer mudar o outro. E por tudo isso, Mateus se levanta sem hesitar e dedica o resto da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Antes de Jesus, Mateus era um homem atormentado. A religião não preenchia o seu coração. Depois de Jesus, ministrou aos judeus, tanto em Israel como em outros lugares também. Até chegar o dia em que foi martirizado e provavelmente morto queimado. Esse homem que abandonou uma carreira lucrativa sem pensar duas vezes, continuou disposto, a partir dali, a entregar tudo ao Senhor Jesus Cristo até o último dia da sua vida. Mateus passou do domínio do Império Romano para o Império de Deus. E só aqui ele pôde testemunhar e vivenciar alegria, liberdade, não obstante todas as dificuldades. Se Mateus antes não era permitido ter acesso ao templo, agora Mateus era um evangelista que pregava a palavra de Deus. Agora Mateus era respeitado, Mateus é citado até pelos outros apóstolos. Isso deve nos fazer pensar sobre algumas coisas para concluir a nossa meditação. O que deve fazer mais sentido na nossa vida? O que deve falar mais alto? As nossas palavras ou as nossas atitudes? É o que nós falamos ou o que nós fazemos? O que faz mais sentido para você? É o que você fala ou o que você faz quando não está sendo observado, por exemplo? Mas deixa eu complicar um pouquinho mais, se bem que nem seria fator de complicação. Se Jesus te chamasse agora, imediatamente agora, como fez com Mateus, do nada, e pedisse para você segui-lo, qual seria a sua resposta? Você deixaria tudo para seguir Jesus?